E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma nova playlist. E nessa playlist a gente vai revisar os conceitos que foram passados nas aulas de cálculo no segundo bimestre. A gente vai tratar nesse primeiro vídeo sobre o conceito de logaritmo, algumas propriedades dele, e também vai falar sobre a função logaritma e também algumas propriedades dessa função, certo? Para começar, eu queria, antes da gente falar sobre logaritmo, eu queria falar com vocês, retomar um pouco algumas coisas sobre equações exponenciais e trazer uma nova visão para esse tipo de função, certo? Para esse tipo de equação, função, enfim. Certo? Então, matematicamente, o que seria uma equação exponencial? É uma equação que tem a seguinte forma: eu tenho a elevado a x é igual a y, certo? Nesse caso aqui, a gente diz que o nosso a é a base, que o x é o expoente e o y é o resultado da exponenciação. É uma potência de A, certo? A gente já conhece muito bem esse tipo de equação, a gente já conhece muitas propriedades, sabe como manipular ela de diversas formas. Mas eu queria trazer para vocês uma outra visão disso aqui. É uma forma da gente modelar um fenômeno real, que seria um crescimento ou um decaimento que são contínuos e acelerados, no caso do crescimento, ou um decaimento desacelerado, certo? Então eu vou explicar melhor isso, mas em termos das nossas variáveis aqui, o que a gente vai ter aqui? O A vai representar a nossa taxa de crescimento ou de decaimento, certo? Então, o quão rápido a gente vai aumentar ou diminuir. O X, ele vai representar meio que uma unidade de tempo, certo? Vai representar quanto tempo que a gente está crescendo ou está diminuindo, que a gente vai aplicar esse crescimento, essa diminuição. Ou a gente pode também pensar em quantidade de vezes que a gente aplica esse aumento ou diminuição, certo? E por fim, o Y, ele vai representar a porcentagem de crescimento ou de queda que a gente teve durante esse período, certo? Quanto que a gente cresceu ou quanto a gente diminuiu ao longo desse período. É, para representar aqui, para entender essa noção de continuidade e de aceleração ou de desaceleração, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês conseguirem visualizar, certo? A ideia aqui é entender que para dois pontos diferentes, quando eu estou modelando um crescimento, se eu tenho o primeiro ponto é menor que o meu segundo ponto, então o valor equivalente ao primeiro ponto é maior que o valor equivalente ao segundo ponto. Quando eu estou modelando decaimento, quando eu estou modelando essa desaceleração, vamos dizer assim, eu vou estar. Se eu tenho dois pontos, o primeiro maior que o segundo, perdão, o primeiro menor que o segundo, então o valor equivalente a esse primeiro ponto vai ser maior que no meu segundo ponto, certo? Quando eu estiver falando sobre crescimento acelerado, o que estou dizendo? Se eu tenho três pontos, o primeiro é menor que o segundo e o segundo é menor que o terceiro, então o crescimento relativo entre o primeiro e o segundo ponto vai ser menor que o crescimento relativo entre o segundo e o terceiro ponto, certo? Então, é, entre um primeiro e o segundo momento, eu vou pegar e eu vou crescer um pouquinho. Entre o segundo e o terceiro momento, eu vou crescer mais ainda, certo? E também vale para quando eu tô decaindo, certo? Mas a relação é um pouco inversa. Entre um primeiro e um segundo momento, eu vou diminuir um pouco. Eu vou diminuir, na verdade, vamos dizer, bastante. Entre o segundo e o terceiro momento, eu vou diminuir menos, certo? Então é por isso que eu digo que esse decaimento é desacelerado. Para conseguir visualizar melhor, vamos rever esse cara aqui, aqui, certo? Tirar isso aqui. O que eu digo quando eu estou dizendo que é contínuo, certo? Vamos pensar que eu tenho aqui x1, certo? E x2. Eu tenho esses dois momentos, certo? E aí eu vou ter os dois valores, né? F de x1, que no caso, aplicando a minha equação exponencial aqui, e minha função exponencial, e f de x2, certo? Quando eu estou trabalhando, dizendo que x1 aqui é menor que x2, para qualquer x1 e x2, isso significa que meu f de x1 vai ser menor que meu f de x2, certo? Quando eu estou trabalhando com um crescimento ou um crescimento contínuo. Então significa que quando eu coloco uma entrada, quando eu estou numa posição menor que outra,
o meu, por exemplo, minha velocidade, meu tamanho, enfim, o que eu estou modelando que está crescendo vai ser menor que num segundo momento num segundo momento posterior, certo? É basicamente isso aqui que eu estou dizendo quando eu estou falando de continuidade. E essa mesma coisa vale para meu decaimento. Só que o meu resultado aqui é inverso. Minha relação aqui embaixo vai ser inversa. Se eu tenho dois momentos, x1 e x2, certo? Se o meu x1 é menor que o meu x2, então f de x1 vai ser maior que f de x2 para qualquer x1 e x2, desde que eles satisfaçam essa condição aqui. Então, entre dois momentos, em um momento anterior, eu vou ter um valor maior do que no meu momento posterior, certo? É isso que eu digo quando eu tenho um decaimento contínuo. E agora, o que que eu digo que quando eu tô falando sobre crescimento e decaimento contínuo ou decrescente, certo? Eu vou manter mais ou menos esse mesmo modelo, só que agora eu vou adicionar um terceiro momento, certo? Eu vou adicionar aqui, vou adicionar aqui meu momento 3, meu x3, certo? Consequentemente, eu vou adicionar um f de x3 aqui. Eu vou dizer que meu f de x1 é menor que meu x1 é menor que meu x2, que é menor que meu x3, certo? Quando eu tô falando sobre um crescimento contínuo e acelerado, o que eu tô dizendo? A diferença entre o f de x2 e f de x1, opa, vai ser maior que a diferença entre f de x3 e meu f de x2, certo? Então, o espaço que eu tenho entre. Eu posso ter o mesmo intervalo, certo? Entre x1, x2 e x3. Então, por exemplo, meu intervalo é de uma em uma hora. Só que o crescimento que eu tive entre a minha primeira e a segunda hora vai ser menor que o crescimento que eu tive entre a minha segunda e minha terceira hora. É isso aqui que eu tô dizendo. A diferença do meu crescimento entre esses dois pontos aqui vai ser sempre menor que a diferença entre o crescimento que eu tive entre esses dois pontos aqui. É bem fácil de ver isso quando a gente está nesse trecho aqui, que a gente está trabalhando com alguns números maiores. Quando a gente trabalha com números menores, né, nesse trechinho inicial aqui, a gente vai ver que esse crescimento é tão pequeno, mas tão pequeno que quase não dá para ver. Mas ele acontece e ele acontece de forma acelerada assim. E isso acontece exatamente a mesma coisa quando a gente está trabalhando com diminuição, certo? Só que vai inverter um pouco essa relação aqui, certo? Ainda vai ter os nossos três momentos, vai ter os valores equivalentes a esses três momentos, e vai manter essa mesma relação entre esses três momentos. O momento um vai ser menor que o momento 2 e o momento 2 vai ser menor que o momento 3. Só que nesse caso aqui, a gente vai inverter também essa relação, certo? Então, a diferença entre o meu ponto um e meu ponto 2 aqui, entre meu momento um e meu momento 2 vai ser maior que a diferença entre meu momento 2 e meu momento 3 aqui, certo? O resultado da minha diferença entre o momento um e o 2 e o momento 3. Isso significa que, por exemplo, se eu começo em um no meu segundo momento, eu posso estar em meio. No meu terceiro momento, eu posso estar em 0,25. Então, a diferença entre o meu momento 1 e o momento 2 é meio. A diferença entre o momento 2 e o momento 3 é 0,25. Então, eu tenho essa queda, só que essa queda vai desacelerando, 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 até vai ter um momento que eu quase não tenho mais queda. Essa queda vai ser muito suave. Então é isso que eu estou dizendo quando eu falo sobre crescimento ou decaimento contínuos, certo? E quando eu estou falando sobre aceleração ou desaceleração desses fenômenos, certo? Mas o mais importante aqui, eu expliquei esses conceitos mais para ter uma coisa sólida, mas o mais importante aqui é entender que a função exponencial a gente consegue modelar crescimento e decaimento, certo? É muito importante isso aqui. E para conseguir modelar essas coisas, né, é muito importante a gente estabelecer algumas restrições aqui para as nossas variáveis, para nossa base, para o nosso expoente, para o nosso resultado, certo? Primeiro de tudo, em relação à base.
a gente vai limitar a base a ela ser um número positivo diferente de um. Por quê? É muito estranho a gente pensar em um crescimento ou um decaimento negativo ou nulo. Assim, a gente consegue pensar em não ter crescimento ou decaimento, só que quando a gente está trabalhando com uma base zero, não é simplesmente dizer que você não aumentou ou diminuiu. É indescritível esse fenômeno. Então a gente não trabalha com essa base menor ou igual a zero. E também vai trabalhar com uma base diferente de um, por quê? Se a gente tiver uma base igual a um, a gente vai ter uma coisa contínua, certo? O 1 vai ter uma função aqui. Opa, a gente vai ter uma linha reta aqui. Quando a gente está trabalhando com uma exponencial com um. Então, a gente vai ter tipo, isso aqui, ó. Então, assim, pra gente não vai interessar muito essa continuidade, essa constante. A gente quer modelar um. Como a gente quer modelar um crescimento ou um decaimento, a gente vai trabalhar com números diferentes de um, certo? É, Em relação ao expoente, como ele modela o tempo que passou, a gente vai trabalhar com qualquer número real, certo? Porque a gente pode trabalhar, por exemplo, com zero, ou seja, a gente não teve nenhum intervalo de tempo, a gente não teve diferença de tempo. E a gente vai ver quando isso acontece, a gente não tem nem aumento nem diminuição. E é diferente de você pensar em uma taxa de diferença nula, certo? É, Também a gente pode trabalhar com números fracionários, né? Então a gente pode trabalhar com meio crescimento. Então, por exemplo, se o meu crescimento é 2, meio crescimento seria um, por exemplo. A gente consegue trabalhar isso. E a gente consegue trabalhar isso com números que não são fracionários, certo? Por exemplo, raízes inexatas, ou um π, por exemplo, o número de Euler, que são números infinitos, né? Com parte fracionária infinita. A gente também consegue modelar esse tempo. É um pouquinho diferente, mas ainda assim a gente consegue chegar a algum valor real a partir desse período de tempo. E por fim, em relação ao nosso resultado, o nosso resultado sempre vai ser positivo, certo? Porque o que a gente está trabalhando aqui? A gente está tentando entender uma porcentagem de aumento ou de diminuição, certo? A gente está pensando quantas vezes eu aumentei ou quantas vezes eu diminuí. Então, é por isso que a gente vai trabalhar sempre com números positivos. Porque é meio estranho pensar em. A gente consegue pensar no oposto de crescimento é o decaimento. Mas menos crescimento não. Não existe, né? É até difícil de. É a mesma coisa da taxa de diferenciação negativa. Não tem como você descrever isso. A gente consegue pensar no oposto do crescimento, mas não consegue pensar em negativo de crescimento. Então, em crescimento negativo, né? Então a gente vai trabalhar com essas três restrições, certo? E para ter um exemplo aqui disso aqui, a gente pode pensar quando a gente tem uma taxa de crescimento de 2 e trabalhar com 3 períodos, certo? O que significa? Eu tenho um corpo inicial, certo? Que tem um valor, que tem um tamanho n, por exemplo. Depois do primeiro período, o tamanho desse corpo vai dobrar. Depois do segundo período, o tamanho desse corpo vai dobrar de novo. Depois do terceiro período, o tamanho desse corpo vai dobrar pela terceira vez. E aí a gente termina. Tendo com essas três aumentos, o que a gente vai ter? A gente teve um aumento de 8 vezes nesse caso. Então, primeiro, a gente dobrou de tamanho. Depois, como a gente dobrou de novo, a gente quadruplicou. E como a gente dobrou de novo, a gente octuplicou, vamos dizer assim. E isso aqui é muito importante a gente entender, essa questão de crescimento não linear, porque assim, a gente pega e a gente vai aplicando o crescimento, essa taxa de crescimento, no crescimento acumulado, certo? Então, é que nem eu falei, a primeira vez a gente estava em um, depois a gente passou para 2. Agora a gente vai aplicar essa taxa de crescimento de novo em cima desse 2. A gente vai ter 4. E a gente aplica essa taxa de crescimento de novo em cima do 4. Então a gente vai sempre acumulando crescimento e aplicando a taxa de crescimento novamente em cima desse valor acumulado, certo? Então, é assim que a gente pensa numa equação exponencial, é, como em relação a essa taxa de crescimento, certo? Pensando em termos de crescimento ou de decaimento.
E, assim, esse modelo funciona muito bem, certo? A gente vai conseguir modelar diversos fenômenos naturais. E é muito interessante que a gente vê que propriedades das potências se mantêm quando a gente mantém esse modelo. A gente consegue modelar essa coisa, a gente consegue visualizar esse modelo, aplicar as propriedades nesse modelo de forma muito natural. Então, por exemplo, algumas propriedades aqui. A propriedade do expoente zero, certo? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Se a gente for para pensar em termos aqui, né, do que a gente tem dessa modelagem de crescimento e diminuição, dessa modelagem de alteração de estado, vamos dizer assim, o nosso x vai representar o tempo que passou, certo? Se entre os dois momentos eu não tenho uma diferença, então eu não tive nem crescimento, nem decaimento. Eu tô parado ainda, eu tô exatamente no mesmo momento. Então eu tenho aqui sempre uma alteração de um. Então eu mantive no mesmo estado, certo? Então a propriedade do expoente zero funciona. A gente tem uma noção intuitiva disso aqui. Quando a gente está falando de produto de potência, né? Quando a gente multiplica duas potências com a mesma base, a gente tem um resultado, uma potência, que é a soma dos expoentes, certo? A gente pode pensar nisso aqui como se eu estivesse aplicando o crescimento em m períodos e depois continua aplicando esse mesmo crescimento, essa mesma taxa de crescimento em mais n períodos. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 2 elevado a 2, eu vou dobrar duas vezes, certo? Quando eu multiplico por 2 elevado a 3, o que eu estou fazendo? Eu dobrei duas vezes. Agora, o resultado de dobrar duas vezes, eu vou dobrar mais três vezes. Então, eu estou acumulando essa taxa de multiplicação, certo? É, Agora, agora, outra coisa interessante, quando a gente está trabalhando com expoente negativo. Quando a gente faz isso aqui, a gente sabe que o expoente negativo é a mesma coisa que o inverso da mesma base com o expoente positivo. Isso aqui, a gente pode pensar nisso aqui como se fosse decaimento, certo? Então, ao invés de eu estar aumentando, eu vou estar diminuindo. E aí, esse menos aqui, eu vou representar meu decaimento, certo? Ele vai dizer que eu estou decaindo. E o n vai representar quantas vezes eu estou decaindo, certo? Eu poderia expressar isso aqui de outra forma. Ao invés de falar que é menos n, eu poderia falar que eu tenho um sobre a tudo isso elevado a n, certo? É uma outra forma de falar de expressar o decaimento. Então a gente consegue pensar aqui. E se você for para pensar aqui, o que está acontecendo? Eu estou pegando uma fração, depois estou pegando outra fração, depois estou pegando outra fração. Então eu estou sempre dividindo o meu valor. E como eu estou acumulando essas divisões, eu estou sempre dividindo um valor menor. Então é por isso que eu estou desacelerando a minha diminuição, certo? Por causa que eu estou dividindo sempre um número menor e a tendência é eu não. Essas frações sempre ficarem cada vez mais suave a diferença entre essas frações, certo? Outra coisa que a gente pode parar pra pensar também, quando a gente está tratando com esse negativo, é como se a gente estivesse voltando passos, certo? Então, quando eu estou aplicando, por exemplo, uma taxa de crescimento X, ao invés de eu estar aumentando o X, eu vou estar diminuindo o X. É como se eu estivesse voltando no tempo, entende? Então, ao invés de estar aplicando uma taxa de crescimento, eu vou estar vendo quais que eram meus estados anteriores. Tem essa pegada também. Então, a gente consegue. Outra coisa também, outra propriedade das potências, que a gente consegue ter uma noção aí intuitiva quando a gente está trabalhando com essa noção de crescimento ou de decaimento, certo? Então, aqui a gente já viu essa visão diferente, né? A gente explorou essa visão diferente de equações exponenciais, né? A gente estabeleceu algumas restrições e tal, e viu que essas propriedades continuam funcionando mesmo dentro dessa representação. Agora, a gente vai ver a definição de logaritmo, certo? Matematicamente, o que a gente chama de logaritmo? A gente está chamando de logaritmo essa igualdade aqui, essa equivalência. O logaritmo de y na base a é igual a x.
Isso é a mesma coisa que dizer que a elevado a x é igual a y. Então, explicando em termos de logaritmo, certo? O nosso a aqui, ela é a nossa base. Ela tem um paralelo com a exponenciação, certo? O a na exponenciação era a nossa base, aqui no logaritmo continua sendo nossa base. O y é o logaritmano, o número que você tá ao qual você está aplicando o logaritmo. E o x é o valor do logaritmo, certo? É, A gente vai ver aqui que a gente tem algumas restrições em relação a essas variáveis aqui, certo? E vocês vão notar que essas restrições são as mesmas que a gente aplicou quando a gente ia modelar crescimento ou decaimento através de equações exponenciais. Então, eu não expliquei essa questão de você ter crescimento ou decaimento à toa. A ideia é que o logaritmo ele ajuda a gente também a modelar essas relações de crescimento ou de decaimento. Só que é uma outra notação, certo? É uma outra visão. Então, as restrições aqui são: a nossa base é um número real, maior que zero e diferente de um. Se a gente for ver aqui nas nossas restrições para representar. Opa, cadê? Para representar exponenciação como crescimento e decaimento, a gente tem exatamente a mesma restrição. O nosso x aqui, o nosso logaritmano, né? Ele é qualquer número real. E no caso, ele vai ser um número real maior que zero. E o nosso y é o nosso equivalente ao nosso resultado aqui da exponenciação. Se a gente for ver, opa, de novo, é exatamente a mesma restrição. Y tem que ser maior que zero. Porque assim, a gente não consegue ter um resultado de crescimento ou decaimento negativo. É contraintuitivo. E por fim, a gente tem aqui que o nosso x, que seria nosso período de tempo, ele é qualquer valor real, certo? Então, isso aqui é como que a gente denota um logaritmo, e essas são as restrições que a gente tem em cima das nossas variáveis aqui. Uma coisa importante, né? A gente lê isso aqui da seguinte forma: a gente tem o logaritmo de y na base a é igual a x, certo? E quando a gente fala aqui que equivalente, quando a gente está falando de equivalência aqui, isso significa que, tendo uma equação logarítmica, a gente consegue reescrever ela na forma de uma equação exponencial e vice-versa, certo? Beleza, a gente tem uma definição matemática de logaritmo, certo? A gente sabe as restrições que a gente estabelece entre as variáveis. A gente sabe como remontar o logaritmo na forma de uma equação exponencial, certo? E por que que a gente queria entender essa conexão entre Por que que a gente precisa entender essa conexão entre exponenciais e logaritmos? Por que que a gente precisa entender como que porque como modelar crescimento e decaimento na forma de exponenciais? Porque a gente consegue entender agora que o logaritmo, quando a gente está tentando descobrir o logaritmo de um número, a gente está tentando descobrir, na verdade, quantos períodos de crescimento ou decaimento a gente precisa ter de acordo com uma determinada taxa para atingir um determinado nível de crescimento ou decaimento. Como assim? Nosso A é a nossa taxa de mudança, nossa taxa de crescimento e decaimento. O nosso Y é o nosso resultado final. O que a gente está tentando entender? A gente está tentando descobrir quanto tempo a gente precisa tomar de acordo com essa taxa de mudança para chegar em um determinado ponto, em uma determinada mudança específica, certo? Basicamente, isso que a gente está tentando descobrir quando a gente está falando de logaritmo. É por isso que é interessante a gente tentar entender exponenciais como essas taxas de mudança. Porque quando a gente trabalha com logaritmos, a gente está basicamente modelando mudanças também. É, Então, essa que é a ideia do logaritmo, certo? Pensando aqui, vamos pegar um exemplo concreto para ficar melhor de entender. Logaritmo de 2, de 8 na base 2. Isso significa que a nossa taxa de mudança é de 2 em 2, certo? A gente está sempre dobrando. E o nosso resultado final, a nossa mudança acumulada, né, vai ser 8 vezes. Ou seja, eu preciso descobrir quanto tempo dobrando o nosso valor inicial a gente precisa tomar
para chegar em 8, em uma multiplicação em 8 vezes do valor inicial, certo? Aqui, no caso, retomando, né, a base 2 vai representar a nossa taxa de crescimento e o logaritmando representa o valor acumulado no final. A gente está tentando encontrar o nosso x, certo? O nosso x é a quantidade de tempo para a gente atingir esse crescimento. Trabalhando com a nossa equivalência aqui, a gente vai ter que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Aquela nossa equivalência, a gente consegue ver que 2 elevado a x é igual a 8. A gente sabe, né, pela nossa experiência com exponenciações, que 2 elevado a 3 é igual a 8. Então a gente pode substituir isso aqui. A gente pode dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Pelas propriedades da exponenciação, a gente sabe aqui que x precisa ser 3, certo? Porque só existe um único x que vai fazer isso aqui ser verdadeiro. Opa. Então, por essa equivalência aqui, a gente consegue dizer que log de 8 na base 2 é igual a 3. O que significa que eu preciso dobrar o nosso valor inicial 3 vezes para conseguir uma mudança acumulada de 8 vezes. É basicamente isso. Logaritmo é essa ideia de você modelar uma mudança. Eu queria deixar bem claro isso para vocês conseguirem pegar uma noção intuitiva de logaritmo. Para você não simplesmente pensar, logaritmo é simplesmente eu pegar e uma forma diferente de pensar a exponenciação. Eu acho mais interessante quando você trabalha com matemática de você entender o propósito das coisas. E esse aqui é o nosso propósito para o logaritmo, certo? O logaritmo tem algumas propriedades, certo? Tem várias, a gente não vai explicar todas, porque também não foi explicado todas em aula, mas a gente vai explicar aqui algumas das mais importantes. Primeiro de tudo, é o logaritmo do produto, certo? Quando a gente tem um logaritmo em alguma base de um produto, a gente consegue expressar isso aqui na forma de uma soma entre logaritmos, certo? No caso aqui, eu estou pegando meus dois valores que eu estou multiplicando e eu vou pegar o logaritmo na mesma base desses dois valores que eu estou multiplicando e somar esses dois logaritmos, certo? Se a gente for parar para analisar aqui, se você parar para pensar, isso aqui é equivalente ao produto entre duas potências de mesma base, certo? A minha base aqui se mantém, certo? E aí meu m e meu n são as minhas potências. O que que eu tô fazendo? Eu tô pegando a minha base. No caso, geralmente, o que eu tô fazendo? Eu pego, mantenho a base e simplesmente expresso como expoente a soma dos dois. Nesse caso, eu tô meio que separando os dois, né? Eu tô fazendo algo que parece ser o inverso, mas é exatamente a mesma coisa. Eu tô pegando essas duas multiplicações que eu tô fazendo e eu tô, na verdade, somando as duas, certo? Eu tô somando esses dois expoentes, certo? No caso, se a gente for parar para pensar nessa visão de crescimento ou decaimento, o que eu estou fazendo? Eu estou somando os meus dois períodos, certo? Isso aqui, qual que é? Eu quero o período. Eu estou tentando descobrir o período. Aqui, então, eu estou tentando descobrir os meus dois períodos. É basicamente isso. Certo? Então, esse daqui é o logaritmo do produto. Enquanto isso, o logaritmo do consciente, eu estou então pegando, quando eu tô fazendo o logaritmo de uma fração, eu posso representar como se fosse a diferença entre dois logaritmos. Eu mantenho a mesma base e eu calculo o logaritmo das duas partes que estão sendo divididas e faço a diferença entre essas duas partes. Se a gente for parar para pensar naquela ideia de crescimento ou decaimento, a gente pode pensar que eu tô pegando um período e tô reduzindo por outro período, certo? Eu tô reduzindo meu período, minha quantidade de crescimento do decaimento. É basicamente isso. E aí, a gente também tem o logaritmo da potência, certo? Quando eu estou fazendo um logaritmo de uma potência, eu posso reexpressar ele como se eu estivesse pegando esse expoente e multiplicando pelo meu logaritmo do logaritmando, mantendo a base. Se a gente for parar para pensar nas propriedades de potência, isso aqui é a mesma coisa que a potência de uma potência. Na potência de uma potência, eu estou multiplicando os expoentes, certo? Aqui é como se eu estivesse multiplicando nossos expoentes, certo? Aqui eu vou criar um expoente. Então, esse aqui é o valor, minha potência externa, vamos dizer assim. É, é como se eu estivesse falando é, A
elevado a m, tudo isso elevado a n. É isso que eu tô tentando representar aqui. E quando eu tô naquela noção de crescimento, é como se eu estivesse multiplicando os meus períodos, né? É como se eu estivesse pegando, eu tenho m, eu vou aplicar um determinado crescimento m vezes, e aí o resultado desse crescimento, eu vou aplicar de novo n vezes. Só que no caso, com o meu resultado, eu vou aplicar um crescimento do meu resultado n vezes. É um pouquinho mais difícil de pensar nesse cara aqui, nessa propriedade, naquela noção de crescimento. É, E por fim, no caso, a gente consegue expressar outra propriedade de potência aqui a partir dessa regra. Se a gente for repensar isso aqui como se eu tivesse uma potência fracionária, a gente consegue deduzir que quando eu tenho uma fração aqui como expoente, opa, quando eu tenho uma fração com expoente, na verdade eu vou dividir meu período por outro período, certo? Eu não vou estar multiplicando a quantidade de vezes, eu vou estar dividindo. Isso também aplica para raízes, né? Como a gente consegue converter uma raiz para uma potência fracionária, então quando eu tiver uma raiz dentro do meu logaritmo, eu consigo repensar aqui e tirar meu n aqui de dentro e passar como uma divisão aqui para fora, certo? E outra propriedade aqui importante também é a mudança de base. No caso, a gente consegue expressar um log de A de M na base A, consegue reexpressar ele em outra base, através de uma fração. Esse cara aqui é um pouquinho mais difícil da gente ter uma noção intuitiva, então eu mesmo não consegui pensar muito no que seria equivalente às propriedades de potências, mas também isso aqui é válido, tá? É uma coisa que a gente consegue comprovar aí a partir de outras propriedades de logaritmo e a partir das propriedades de potência, certo? Então, essa que é a ideia de logaritmo, essas são as propriedades mais básicas, assim, mais importantes pra gente de logaritmo. E agora, vamos à função logarítmica, certo? A gente define a função logarítmica de base A da seguinte forma, certo? F de x é igual ao logaritmo da base A de x, certo? Em que, nesse caso aqui, a gente vai ter o A é a nossa base, vai continuar seguindo a restrição de base. O nosso domínio, ou seja, os valores de entrada possíveis, vão ser os reais maiores que zero. Porque isso aqui vai seguir a mesma restrição que a gente tem, que a gente estabeleceu aqui, na nossa definição, certo? Opa, cadê? Na nossa definição. O nosso x ali na nossa função é equivalente ao nosso y. Se o nosso y aqui são todos os reais maiores que zero, então o nosso x aqui precisa satisfazer essa condição também. E a imagem de f de x, ou seja, o conjunto de valores que vão ser produzidos, é todos reais, né? Porque se o nosso y ali atrás eram os reais, então isso aqui mantém a mesma coisa, certo? Certo. Uma coisa importante aqui de entender é que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, certo? Então a função exponencial, f de x é igual a elevado a x. Se a gente for pensar f de x é igual a elevado a x e g de x é o logaritmo da base a de x, a gente, essas funções vão satisfazer o seguinte. Se eu fizer f de g de x, eu vou chegar em x, eu vou voltar para x. Se eu fizer g de f de x, eu vou voltar para x. Então as duas funções, elas se desfazem mutuamente, certo? Então, isso aqui é a função logarítmica. Essa daqui é a propriedade de inversa da função logarítmica em relação à exponencial. E aí, vamos ver os gráficos possíveis da função logarítmica, certo? Esse gráfico ele vai seguir algumas propriedades importantes, certo? Primeiro de tudo, o gráfico de qualquer função logarítmica sempre vai passar pelo ponto 1, 0. Porque para qualquer função logarítmica, se o meu x é 0, se meu x é 1, o meu resultado vai ser 0. Porque se a gente for para pensar, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, o 0 é o meu expoente, né? Aqui meu 0 é meu expoente, então eu tenho o meu resultado 1. Outra coisa quando minha base for maior que 1,
essa função vai ser crescente. Quando minha base for entre 0 e 1, lembrando que eu não posso, minha base não pode ser menor que 0 e tem que ser diferente de 1. Quando minha base for maior que 0 e menor que 1, eu vou ter uma função decrescente, certo? Porque eu vou estar modelando um decaimento. Outra coisa muito importante é toda função logarítmica, perdão, nem toda, mas quando você não está tratando de transformação de função, se você só pensar na função logarítmica básica, ela sempre vai ter uma assíntota vertical. O que significa? Eu vou ter uma assíntota vertical em x igual a zero, significa que eu vou sempre me aproximar muito de x igual a zero, mas eu não posso tocar em x igual a zero, certo? Então eu tendo a x igual a zero aqui, eu vou muito próximo de x igual a zero, mas eu nunca vou poder tocar em x igual a zero, porque eu tenho aquela restrição, né, de domínio em que x precisa ser maior que zero. Outra coisa, em relação ao domínio, né? Meio que a gente já falou sobre isso aqui. O domínio vai de 0 até o mais infinito, o infinito positivo, e a imagem é dos infinitos negativos até o infinito positivo, certo? Então eu vou até o infinito negativo aqui, e eu vou crescendo até o infinito positivo aqui. No caso, isso aqui vai demorar bastante, vai chegar num ponto que eu praticamente não vou crescer mais, mas se eu for para valores de x absurdamente grandes, eu vou me aproximar muito do positivo, do infinito positivo. E no caso para quando eu tô decrescendo, eu começo muito próximo do infinito positivo e eu vou caindo, 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 cada vez mais lento, sempre. Eu vou caindo até ficar muito próximo do infinito negativo. Outra coisa importante, o. Calma que isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. No caso, isso aqui intercepta o eixo. Ok, agora eu acho que eu tô confuso. Eu devo ter escrito isso aqui errado, mas tudo bem. Mas outra coisa muito importante, né, é que essa função, se você não aplicar nenhuma transformação, vai se encontrar sempre nos quadrantes 1 e 4, certo? Então, se a gente for pensar nos quadrantes aqui, no caso, eu não tenho vindo pra cá. Se a gente for pensar nos quadrantes, certo? Então, esse aqui é o quadrante 1, esse aqui é o quadrante 2, esse aqui é o quadrante 3, esse aqui é o quadrante 4. A função logarítmica segunda que a gente está vendo aqui, ela vai se manter se você não aplicar nenhuma transformação, lembrando isso é importante. Ela vai sempre se manter nesses dois quadrantes aqui, vai sempre se manter com um x positivo, certo? Então, é isso em relação à função logarítmica, certo? E é isso em geral em relação ao logaritmo que a gente viu, que a gente precisa conhecer para a prova, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Talvez eu tenha me enrolado um pouco na minha explicação em relação a essa questão de crescimento ou decaimento. Mas eu tentei passar para vocês uma noção mais intuitiva, né, para que serve o logaritmo, certo? O que ele está querendo modelar? O que a gente está querendo expressar com o logaritmo? Então, essa ideia de crescimento e decaimento. É bem importante entender isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo.